recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram, cante isso. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram e ferido, perdeu a vida. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levante suas mãos, levanta teus olhos e vê, Ele está mudando teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Só a igreja cante. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Senhor, que esta unção continue sobre nós e que o Senhor continue falando aos nossos corações. Pai, nós pedimos que a Tua presença continue se manifestando aqui neste lugar. Senhor, que durante essa mensagem pessoas sejam curadas. Pai, que durante esse momento em que a palavra está sendo transmitida, almas sejam restauradas para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Corações sejam quebrantados em nome de Jesus Cristo. Pai, que haja a Tua mão agindo neste lugar. É isso que nós te pedimos, é isso que nós te agradecemos e é por isso que nós te aplaudimos. Glória a Deus, aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja do avivamento. Está melhor que das outras vezes, mas dá para melhorar. A paz do Senhor, igreja do avivamento. Glória a Deus, pode se sentar, meus irmãos. Muito bom estar aqui com vocês essa noite, para falar um pouco mais sobre as maravilhas que o nosso Deus tem para nós. Nós estamos nesses últimos meses falando sobre como é viver, estar vivendo os planos de Deus. E hoje eu quero ser um pouco ousado e dizer para você, até como um tom de conselho, mas se você quiser, coloque como um tom imperativo na sua vida. A mensagem de hoje ela vai ter o tema Viva. Nós não queremos viver os planos de Deus? Então viva. Tem uma passagem da Bíblia, que não é essa que eu vou usar como tema, mas me vem à memória agora, em que Deus chama o profeta e fala para o profeta olhar, e ele vê um vale de ossos secos, e ele pega e fala para o profeta: esses ossos podem voltar a viver? O profeta fala para Deus: o Senhor sabe se podem ou não. E aí então Deus manda ele dar um recado aos ossos, e ele fala para os ossos: vivam. E os ossos se juntam, viram seres humanos novamente, e falta o fôlego de vida. E quando ele fala isso, viva, então o fôlego volta e eles vivem. Meus irmãos,
eu já começo desse jeito falando para vocês: viva os planos que Deus tem para você, amém? E reconheça aqueles que você já está vivendo. Vamos ler a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 23. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Meus irmãos, o que eu quero tentar colocar nas suas mentes, nos seus corações, é que nós, muitas vezes, e nós, eu digo não só nós aqui, mas a nossa época, não digo nem a nossa geração, porque isso engloba velhos, novos, enfim, todo mundo que está vivendo essa época, todos esses contemporâneos, tem um problema muito grave. Nós acabamos vivendo muito o passado, ou vivendo muito o futuro. Nós sempre remoemos as coisas que nós já fizemos ou deixamos de fazer, ou nós ficamos falando dos nossos planos. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero terminar isso, eu quero terminar aquilo, eu quero trabalhar em tal lugar, ou eu quero fazer tal coisa, enfim. Nós ficamos sempre vivendo o futuro ou o passado e nos esquecemos do presente. Às vezes nós, como igreja, fazemos isso. Nós falamos, e com certeza nós vamos ter um grande templo, uma grande igreja, amém? Mas nós não podemos viver só isso. O que nós vamos ter? Faça um exercício básico. Chegue na sua casa, olhe para a sua casa. Compare a sua casa de hoje com a sua casa de 5, 6, 7 anos atrás. Compare a sua casa ou a sua vida com tempos atrás. Compare a nossa igreja. Olhe para o lado agora, faça isso, olhe para o lado. Veja a quantidade de pessoas diferentes que estão aqui, ou a quantidade de pessoas iguais que estão aqui há anos, ou pessoas que você orou, chorou quando ainda era banco de madeira, aqueles bancões aqui nessa igreja, ou que é da nossa época, né, o Zé da Moto? Quando ainda era, agora é Zé do Clio. Agora tem o Clio, né, mas é da moto. Da época que eu era criança, que ainda era cadeira de madeira, não tinha reboco, os pisos lajotinha, 25 por 25. Olha quanto já mudou, o quanto Deus já tem nos abençoado. Mas nós, seres humanos, temos essa triste e feia mania de ficar olhando o nosso passado ou olhando o nosso futuro. Meu irmão, Deus tem muita coisa para você no futuro, sim, mas olha o que Ele já tem te dado agora. Porque o que você e eu temos vivido agora é aquilo que nós oramos e pedimos tempos atrás. Eu hoje vivo coisas, lógico que eu tenho sonhos, é lógico que eu tenho projetos, mas eu vivo coisas que anos atrás eu nem sonhava em viver. E você, acontece a mesma coisa, fala, não, comigo não acontece. Como não? E aquela casa que você tanto orou para ter? Mas é financiada, é minha casa, minha vida. Mas é sua. Duvida? Vai lá na matrícula e olha o proprietário. Mas está financiada. O mesmo Deus que te deu condição de comprar, te dará a condição de quitar. Amém? Meu irmão, pare de colocar um porém em tudo que Deus tem feito na sua vida, em tudo que Ele já tem te entregue. Olha, eu acabei a faculdade, numa faculdade muito boa, meu sonho era ter feito USP, UFSCar, e eu concluí. Mas meu emprego não me reconhece, eu tenho um salário baixo ainda. Como
comece a comemorar, comece a agradecer aquilo que Ele já tem feito, e depois o demais será acrescentado. A Bíblia é clara em dizer que nós não conseguimos acrescentar uma hora à nossa vida. Enquanto nós estamos aqui, muitas pessoas estão enlutadas, perderam entes queridos. Essa semana, 2 pessoas do meu trabalho perderam as suas mães. Nós estamos aqui alegres, felizes com o nosso Deus, enquanto eles vão passar um fim de ano tenebroso. Hoje à tarde, agora há pouco, um amigo meu, conhecido, prefeito de uma cidade aqui próxima, foi assassinado. 5 tiros. A vida para eles acabou, mas a nossa continua. Meu irmão, se você acha que você não tem nada para agradecer, agradeça pela sua vida, pela oportunidade que você tem. Ah não, mas a vida é normal. Será? Quantos acidentes Deus te livrou e você nem sabe? Quantas comidas que você comeu, que você poderia ter tido uma intoxicação alimentar e você nem sabe? Quem aqui gosta de McDonald's? Ah, não pode falar marca, né? Quem aqui gosta de fast food amarelinho e tem um palhaço lá? Tem um M amarelo e tem um palhaço. Acho que todo mundo gosta, né? Mas saiu uma notícia aí que lá no Peru, uma máquina daquela de refrigerante teve um problema, teve uma contaminação, e várias pessoas que tomaram refrigerante daquela máquina morreram. Eles foram lá para se alimentar, para comer algo que eles gostavam. E se fosse um de nós? Se fôssemos um de nós? E se já não foi e Deus nos livrou? Nós não sabemos as coisas que Ele tem feito, mas é isso que a Bíblia diz. Você não sabe como é que funcionam as coisas, mas sou eu que faço, sou eu que cuido. Amém? Os lírios, eles nascem, eles crescem, eles ficam bonitos, ficam floridos, todo mundo fica abismado e feliz com a sua beleza, e eles não têm que fazer nada, sou eu que cuido. Ah, mas então quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Você não tem que fazer nada que é impossível. Faça o que é possível. Tem uma história na palavra do Senhor que você conhece. Está lá em 2 Reis, no capítulo 4, e ela continua no capítulo 8. Existe uma mulher chamada Sunamita, e a Bíblia diz que ela era uma mulher de posses. E de tempos em tempos o profeta Eliseu passava pela região onde ela morava, e ela acabava acolhendo o profeta. E como ela viu que o profeta era um homem de Deus, ela chega para o seu marido e fala: bem, vamos fazer um quartinho aqui para ele, vamos colocar uma cama, uma mesinha, uma cadeira, uma lamparina, para quando ele vier para essa região, ele ter onde ficar, para a gente não dar só o cafezinho, para ele ter um lugar onde ficar. E aí, ok, o marido dela fala: ótimo, vamos fazer. E eles fazem. Aí o profeta fica feliz, ele fala: meu Deus, como é que eu posso agradecer essa mulher? Chega para a mulher e fala: viu, você precisa de algum favor do rei? Eu vou pedir lá em seu nome. Não, tá tudo tranquilo. Você precisa de alguma proteção, né? Você quer que eu peça para algum general proteger aqui sua casa? Não, minha vida tá tranquila. Então tá bom. Ela vai para lá. O profeta vira para Geazi, o moço dele, e fala: Geazi, a gente precisa agradecer ela. O que a gente faz? Olha, meu senhor, eu reparei que ela não tem filho, e o esposo dela já é de idade, já é um ancião aí. Então tá bom, chama ela de volta. Olha, ano que vem nessa época você vai ter um filho, tá? Senhor, não me iluda, não iluda a tua filha. Eu não te pedi nada. Não, pode ficar tranquila, você vai ter um filho. E ela tem um filho. Sabe o que acontece? O filho dela cresce, o filho dela vira adolescente provavelmente. E aí um certo dia ele vai trabalhar com o pai dele. A Bíblia diz que ele vai ter com o pai dele junto com os ceifeiros. E ele grita: ai minha cabeça. A gente não sabe o que ele teve. Uma crise de enxaqueca, um AVC, sei lá. Ele teve um problema. O homem então fala para o servo dele: leva o menino para a mãe dele.
o menino chega, e a Bíblia diz que ela fica com o menino no colo até o meio-dia, e o menino morre. Ela então pega o menino, coloca no quarto do profeta, vai lá falar com o marido fala: tá tudo bem? Tudo ótimo, tá tudo perfeito, só quero que você me mande um servo aí, uma mulinha, uma jumentinha, que eu preciso dar uma saída. Mas agora? Eu preciso ir agora, tem que ser agora, mas eu volto logo. Ela vai até o profeta. Quando o profeta vê que ela está vindo, manda o moço dela, o moço dele, né, o servo dele, fala: vai lá ver o que ela quer. Aí ela passa por ele e fala: tá tudo bem? Tudo uma maravilha, meu esposo está bem, meu filho está bem, minha casa está bem, está tudo ótimo, preciso falar com o profeta. Chega no profeta, a Bíblia diz que ela se joga aos pés do profeta, e ela fala: eu não te pedi nada, mas você me deu um filho, você orou para que Deus me desse esse filho, agora vai lá e faz alguma coisa. Aí o que o profeta fala? Fala para Geazi: ó, leva minha capa, leva meu cajado e coloca em cima do menino. Ela fala: beleza, pode mandar, mas se você não for, eu não saio daqui. Aí então o profeta vai. Geazi chega lá, faz o que o profeta mandou, mas o menino não reage. Geazi volta e fala para Eliseu: olha, eu fiz conforme o senhor me mandou, mas o menino não reagiu. Então o profeta vai até o quarto, ora pelo menino. A Bíblia diz que ele se debruça sobre o menino dá 7 espirros e volta a respirar. Irmãos, que explicação científica existe para isso? Eu não faço ideia. Eu acredito que se nós tivéssemos algum médico aqui, ele também não teria nenhuma explicação científica. A explicação que eu encontro é que ela agradeceu a Deus nos tempos corretos, e no momento da angústia ela foi no local correto. Quem era o homem de Deus? Era Geazi? Não. Era o marido dela? Não. Era o servo? Não. Então ela não falou com nenhum deles. Ela chegou para aquele que representava Deus na terra. Sabe quem representa Deus hoje? O filho dele, Jesus Cristo, que nós comemoramos ontem o nascimento dele. É Ele que é o nosso ajudador, é Ele que faz ligação entre Deus e os homens. Então sabe de uma coisa? Agradeça, porque às vezes Ele está te dando bênçãos que você nem pediu. Ela não tinha pedido um filho, lembrem-se disso, ela não pediu o filho, mas Deus deu. Ah, mas o que isso tem a ver com o que você está dizendo? Irmãos, não é só o fim que importa, o caminho é muito importante. Sabe aquela frase que a maior parte das pessoas utiliza, que os fins justificam os meios? Para o cristianismo não vale. Se você pensa isso, se você é cristão, esqueça. Os meios, a forma, o caminho, ele é tão importante quanto o fim, porque o meio também faz parte do fim. Sabe qual é a finalidade do cristão? A Bíblia diz isso lá em Tiago 2,17, se eu não me engano. A verdadeira religião consiste em cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e ter Deus como seu Deus e não outro. O caminho, ele é tão importante quanto o fim. E essa mulher, ela tem uma história com Deus, e vários momentos são de glória. No capítulo 8, a Bíblia diz que houve uma grande seca na região, e o profeta chega para ela e fala: olha, vai ter uma grande seca, então pega a sua família e vai embora, não fica aqui, porque vai ter seca. Então ela vai para a terra dos filisteus. E eles tinham um costume naquela época, que quando a pessoa abandonava a sua terra, aquela terra passava então para o domínio do Estado. Era o Estado quem tomava conta. Depois dos 7 anos de fome, essa mulher volta e ela fala: eu perdi minha terra, toda a riqueza que eu tinha, que nós tínhamos construído, nós perdemos, mas eu vou lá falar com o rei, quem sabe ele se compadeça de nós. E a Bíblia diz que quando ela está chegando na presença do rei, o rei está perguntando para Geazi, que era o moço de Eliseu, fala das maravilhas que Eliseu fez.
Fala das maravilhas que Deus fez através de Eliseu aqui nessa terra. E ele começa a contar então da história de uma mulher que não tinha filhas, mas que tinha construído um quartinho. E que a partir daquele quartinho Deus tinha abençoado, tinha dado um filho. E o menino morreu, mas com a oração do profeta o menino ressuscitou. E quando ele está contando isso, ele olha e vê a sunamita entrando. Ele fala, é ela, aquela é a mulher. E aquele rapaz que está ao lado dela é o menino. E aquele menino é fruto de uma mulher, de um casamento estéril. E ele é fruto de uma ressurreição divinal. Deus o ressuscitou, é ele. Sabe o que o rei faz? Pergunta para a mulher, conta a sua história para mim. E ela conta e repete a mesma coisa e confirma toda a história. Sabe o que o rei então diz para ela? Olha, faz o seguinte, eu vou mandar esse homem aqui com você, e ele vai ficar responsável por fazer o seguinte: ele vai te devolver toda a sua terra, todas as posses que você tinha, e vai te dar toda a renda desses 7 anos. Tudo que você produziria nesses 7 anos, ele vai te dar o valor equivalente. Meus irmãos, eu não comecei a história falando que eram 7 anos de seca? O que a terra ia produzir? Nada. Nada. Mas sabe quando o profeta falou assim, vai, e ela foi? Ela viveu os planos de Deus. Ela não esperou para viver futuramente. Ela não colocou na agendinha 2020, metas de janeiro, viver os planos de Deus a partir de janeiro de 2020. Não. Ela viveu naquele momento e ela foi. A terra não ia produzir nada. Se ela ficasse na terra, ela talvez não perderia a terra porque ela teria ido embora. Talvez ela perderia a terra porque ela teria que vender para sobreviver, para ter o que comer. Mas ela serviu, ela ouviu e viveu aquilo que Deus estava falando para ela. Então quando ela volta, ela recebe não só a terra, mas ela recebe o que ela produziria se fossem anos de fartura. Meu irmão, para a gente encerrar, nós às vezes estamos olhando para a nossa vida nesse momento, e como foi dito aqui, são momentos de deserto. Mas olha o que Deus já fez. Ele já te deu o menino já morreu, Ele ressuscitou o menino, e agora Ele te deu uma ordem: abandone esse deserto, faça outra coisa, vai para lá. E você já ouviu, você já sabe, é o presente, é agora. Ah, mas o meu plano futuramente é construir sei lá o quê. Fala o seu sonho aí. Vocês sabem os meus sonhos. Eu tenho os meus sonhos, mas até chegar lá tem um caminho. E às vezes a gente acha que o caminho é igual essa escada aqui, sobe degrau por degrau, tudo certinho, né? 17 por 27, os degraus todos perfeitos. Não, a nossa vida ela é sinuosa. Já foram para o mar, a Serra do Mar? Aquele monte de curva, sobe e desce, parece que nunca vai chegar. E meu Deus do céu, desespero. O Simar dirigindo então, nem se fala. Tô brincando, o Simar dirige bem. A nossa vida às vezes ela é muito vai e volta, mas são nesses caminhos que Deus fala para você: viva. Mas eu poderia ter colocado nessa frase um ponto de exclamação, para ser uma frase imperativa, te ordenando. Mas Deus ele nos dá o livre-arbítrio. Em Deuteronômio, você já me ouviu dizer isso várias vezes, Deuteronômio 28, ele fala que coloca diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele dá uma sugestão: escolhe, pois, a vida, mas cabe a mim e a você escolhermos viver ou não viver os planos de Deus. Você tem planos de Deus para viver agora. Você já está vivendo propósitos e planos que Deus arquitetou para você anos atrás, agora. Então viva, agradeça, comemore, festeje.
Chame os amigos e fale: olha, aquela dracma que tinha se perdido eu encontrei. Aquela ovelha do hino, né? As 99. Aquela ovelha que tinha se perdido eu encontrei, está aqui. Você já tem isso. Não fique esperando o que vai acontecer. Comemore desde já. Amém? Você crê nisso? Você concorda com isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o nome dEle.